Notícias da Amazônia tem o prazer de trazer até você José Maria Viana, escritor, sociólogo, poeta, jornalista e pesquisador. Deixei de fora o Souza, porque eu também sou Fábio de Souza. De repente há um parentesco por aí. Perfeito. O Humaitá serviu de inspiração para muitas de suas obras. São 13 livros escritos. Em 2008, o lançamento A Lenda da Mangaba. Talvez a grande referência de Humaitá e o seu potencial cultural. Mas isso não foi escrito em 2008. Não, foi escrito em 1983, durante um movimento cultural que um grupo de pessoas da cidade organizou, né? Que a gente chamou de depois de Revolução Cultural, em que a gente queria promover o resgate de nossas raízes culturais e históricas. O Humaitá tem todo um passado cultural e todo um passado histórico muito bonito, né? E isso precisa ser resgatado sempre. E a ideia nossa era uma época em que a cidade estava meio jogada, meio esquecida. E a gente, então, ao promover o movimento, nós inserimos esse trabalho da Lenda Mangaba. E durante esse movimento foram escritos também outros trabalhos. Por exemplo, a Rua das Andorinhas, do Lino Xíxaro, que também é um dos ícones daqui. O Raimundo Neves escreveu retalhos históricos de Humaitá também durante esse movimento, né? Então, foi um dos trabalhos que iniciou de novo esse resgate da nossa cultura e de nossa ilha. Mesmo morando distante há mais de 35 anos em Araraquara, no interior de São Paulo, o senhor não esqueceu suas raízes. E agora, em plena pandemia, o senhor aproveita esse momento de reclusão para escrever um pouco mais sobre o Humaitá? Como é que vem essa história, Humaitá e 152 anos? Justamente. Na realidade, eu nunca esqueci minhas raízes. Eu sempre fui compondo na minha biblioteca, meus estudos em torno da Amazônia, escrevendo sobre a Amazônia, escrevendo sobre o Humaitá. Aí eu tinha escrito um livro de contos, depois tinha escrito um romance em que tem vários contos que se passam no Rio de Janeiro, em Araraquara, aqui em Humaitá, na Amazônia de uma maneira geral. Esse passa na Amazônia toda. E daí eu devia para o Humaitá um livro histórico que fizesse uma crítica da história, que de certa forma rompesse com o romantismo da história da cidade. E para poder fazer isso, você tinha que ter ferramentas, né? Então, tipo assim, eu tinha ferramenta do jornalismo, ferramenta da sociologia, da antropologia, da política, né? E da filosofia. E daí um pouco de prática de ter escrito 5 livros sobre a história de Araraquara. Então, isso facilitou um pouco você retomar e fazer uma crítica com teses que, por exemplo, eu li mais de 20 teses. Eu dei uma olhadela no livro, eu não vou aqui adiantar nada, mas, por exemplo, desconstrói o número de prefeitos eleitos no município de Humaitá, que hoje nós possuímos como informação a Câmara Municipal de Vereadores. Tem, por exemplo, você tem uma ideia, quem compôs a lista, não sei quem compôs, teve a pachorra de citar a data de posse, que era humanamente impossível você citar somente um período, né, de 1869 até 1937, quando você tem a primeira eleição livre, né? E, obviamente, esse pessoal também não era nomeado, como muitos dizem. Eles eram eleitos, sim. Eram eleitos indiretamente. Se elegiam os intendentes, que eram os vereadores, e os intendentes elegiam essas pessoas. Mas, então, você tem uma série de nomes que estão errados, os nomes. Gente que era menor e que não podia ser prefeito, entendeu? Mandatos junto, quando na realidade os mandatos eram mandatos intercalados, era proibida a reeleição. Então essa lista de 32 que tem mais ou menos aí, tem aqui tem 48 nomes, 48 nomes. De mandatos, né? Gente, e falando em história, nós estamos no endereço provisório da Biblioteca Municipal de Humaitá, a 5ª registrada no Brasil, a 2ª em território amazonense, a 1ª na região da Floresta.
São corretos esses dados? Essa biblioteca, ela foi um sonho, né? Ela foi pensada de modo em dar uma base cultural para a cidade de Humaitá. Humaitá hoje ela é conhecida como berço dos intelectuais do Amazonas, pelo Wikipedia. Então se você procurar na internet, vai dar lá que ela é o berço dos intelectuais. Muitos intelectuais nasceram aqui. Álvaro Maia, o próprio Plínio Coelho, que foi os 12 governadores, né? Aníbal Teófilo, Raimundo Monteiro, que foi um dos poetas os mais festejados deste país, né? A altura de Olavo Bilac e assim por diante, né? Então, isso deu base para esses intelectuais. E a nossa biblioteca, você imagina, tem 116 anos. Ela foi inaugurada no dia 29 de agosto de 1905. Ou seja, é uma preciosidade. Por exemplo, Araraquara, lá onde eu moro, a biblioteca tem 80 anos e foi criada pelo Mário de Andrade. A nossa tem o dobro da idade da biblioteca de Araraquara. O que nós podemos esperar dos próximos trabalhos e dessa ligação tão importante do sociólogo, pesquisador, poeta, jornalista José Maria Viana de Souza com o Humaitá? Olha, na realidade é o seguinte, nós estamos a fim de fazer um trabalho junto com o Ronald, junto com a comunidade, convidar a comunidade, por exemplo, a resgatar a sua biblioteca, convidar a comunidade a iniciar o processo de uma semente de um museu. Entendeu? Nós queremos montar um museu, temos condições de montar um museu aqui. Você tem uma ideia, nesse movimento cultural que nós fizemos, nós montamos um museu na cooperativa de menores ali. Daí depois nós fomos estudar, vários líderes foram estudar e esse material foi se perdendo e tal, e foi fechando. Mas nós temos condição de fazer isso. E eu queria aqui pedir para a comunidade que aproveite e reunir as coisas que tem em casa, coisas antigas, de material caboclo, indígena e português, para doar, para a gente montar um mega museu em Humaitá, que eu tenho certeza que dá para montar, entendeu? E fortalecendo as nossas raízes culturais, porque é importante que a gente tenha isso. É o resgate da nossa história, da nossa cultura. A Secretaria Municipal de Cultura de Humaitá, ela tem um projeto que é resgatar a história e valorizar o ser humano, porque a história ela é escrita pelo ser humano. Esse livro se baseia justamente nos mandatos que foram eletivos ou indicados, mas que contribuíram para Humaitá ser o que é hoje após 152 anos. Também. Como é que o senhor pode também colaborar nesse sentido? Pois é, isso que eu te digo, a ideia é o seguinte, nós estamos pensando em fazer um levantamento histórico de todo o acervo histórico do município, de todos os prédios históricos, entendeu? De modo a você entregar para a população, ela conhecer cada detalhe, somente da sua arquitetura, né? Da sua cultura em geral, das brincadeiras de boi, sabe? Daquilo que foi raiz e que é raiz para nós. Eu quero imensamente agradecer essa disponibilidade, esse bate-papo, e eu como jornalista, para outro jornalista, a minha reverência, e muitas vezes a gente não pergunta aquilo que o entrevistado gostaria de falar. O que o senhor gostaria nesse momento de falar diretamente com a comunidade de Humaitá? Olha, eu queria dizer que eu nasci aqui, né? Eu sou mangabense do pé rachado, né? E você não tem, eu falo na apresentação do trabalho, você não tem como não se contaminar com a sua cidade. Fazer uma contaminação boa, né? Um vírus que está aqui dentro do coração que não sai. Então, tudo isso que eu escrevo hoje, tudo isso que eu me proponho a oferecer de trabalho, é por amor à nossa terra. É por ter recebido muito também. Eu recebi muito desde aqui. Fui estudar para São Paulo com a cara e a coragem, também recebi muito lá, entendeu? Então, eu quero retribuir, né? De alguma forma, isso para a minha comunidade, que eu amo. E que eu sei que as nossas gerações precisam conhecer a sua história. Porque se a gente não conhece a história, a gente não consegue se conhecer. Noticiasdaamazônia.com, ajudando você a conhecer a sua própria história e a fazer história no dia a dia.